Olá, querido irmão e querida irmã, paz do Senhor. Eu gostaria de trazer uma palavra de reflexão rapidinho, tentar fazer o mais rápido possível, né? Porque esses videozinhos de Facebook, né, de internet, tem que ser 2, 3 minutinhos para cativar e segurar a atenção da pessoa, senão a pessoa não vê, se for 7, 8, 10, 15, 20 minutos, né? Então vamos lá. Eu quero que você reflita em 3 textos pequenos que eu vou ler. Que o primeiro se encontra no capítulo 9 de Êxodo, no versículo 27, quando Faraó, depois de ser punido por Deus com aquela praga, ele chama Moisés e reconhece a falta, mas o problema é que ele reconhece entre aspas. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: reconheço que pequei, o Senhor é justo, eu e meu povo é que somos culpados. Olha o finalzinho, eu e o meu povo é que somos culpados. O segundo texto é em 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 15 também. Saul tinha uma missão de chamar a nação de Israel, de guerrear contra os amalequitas e não trazer nada daquela guerra. E ele trouxe algumas coisas, vacas, ovelhas, o rei, inclusive, vivo. E Samuel foi tirar satisfação com ele e ele falou que não, Samuel disse que ele não poderia ter trazido aquilo e ele assume a culpa, como Faraó, entre aspas. Ele fala: Saul respondeu-lhe: foram os meus soldados que apanharam esses animais aos amalequitas. Nosso terceiro texto é em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 17. Davi, depois de receber um castigo de Deus também, de ser punido por Deus, ele por ter recenseado, contado a nação de Israel, que eu não entendo por que isso seria pecado, o anjo está com a espada desembanhada e com a mão pesada em cima de Jerusalém, e ele fala: e Davi clamou a Deus: ó Senhor, fui eu que mandei fazer esse recenseamento do povo. Fui eu que pequei e cometi essa falta. Essa pobre gente não fez mal nenhum. Castiga-me a mim. Interessante. O primeiro exemplo é Faraó, representa alguém que está completamente no mundo, Egito, mundo. O segundo é Saul, que nesse contexto nosso aqui representa claramente alguém que está em cima do muro, não é do mundo, não faz parte do mundo, mas também não está compromissado completamente com a obra de Deus, né? Com os princípios da casa de Deus, com os princípios cristãos. E o terceiro é Davi, que está completamente dentro dos princípios cristãos, compromissado com a obra de Deus, nesse contexto. Faraó fala: a culpa foi minha e do meu povo, quem decidia, a culpa é minha e do meu povo, quem decidia era Faraó. Se Faraó quisesse liberar o povo para ir, ele liberava, senão ele não liberava, a palavra final era dele. Mas ele fala: a culpa é minha e do meu povo, sendo que o povo não tinha culpa nenhuma, porque o povo não decidia, era ele quem decidia. Numa democracia o povo decide, mas num reinado quem decide é o rei. Lá era Faraó. No segundo caso, Saul, ele bota a culpa nos soldados. Ele fala: foram os meus soldados que quiseram trazer esses animais, sendo que era ele que era o rei. Mais uma vez, num reinado quem decide é o rei, não tem democracia. Não é o povo, não são os soldados que decidem, né? Por mais que tenham pessoas que tenham opiniões, que são escutados como, né, os braços direitos dele, as pessoas que estavam ali mais próximas, mas a palavra final era dele. Se ele quisesse levar os animais vivos e o rei, ele levaria, senão ele falaria não, porque o meu Deus falou não e eu não vou desobedecer. Levou e ainda pôs a culpa no povo, dos soldados, foram os meus soldados. Então o terceiro caso é Davi, que reconhece e chama a culpa toda para ele, fala: Senhor, a culpa foi minha, esse povo não tem culpa, não tem responsabilidade nenhuma, eu fui que decidi, porque era o rei que decidia. Mais uma vez, não era a democracia. Eu que decidi contar o povo. Então, castiga-me a mim, não essa pobre gente. Então, em qual desses três, nesse contexto, em qual desses 3 casos nós nos encontramos como crentes? Nós não nos encontramos no primeiro caso, que não somos do mundo, não somos filhos do Egito, nem de Faraó, não estamos no mundo, estamos na igreja, estamos na casa de Deus, na obra de Deus. Agora, resta saber, estamos em cima do muro como Davi, como Saul, quase caindo para o Egito, ou quase caindo para dentro da obra de Deus, da casa de Deus, ou somos como Davi, que está lá dentro, compromissado, não é? Um homem de Deus que assume a falha. Saul não assumiu, botou a culpa nos soldados. Davi assumiu, botou a culpa nele. Nós botamos a culpa nas pessoas que estão à nossa volta, pastor, mulher do pastor, presidente de jovens, no trânsito, né? Marcamos 4 compromissos ao mesmo tempo, em 4 pontos diferentes da cidade, não conseguimos chegar a tempo e botamos a culpa no trânsito. Botamos a culpa em todo mundo. Quando não tem ninguém para botar a culpa, quando não é possível, a gente bota a culpa em Satanás. Meu Deus, Satanás que levantou esse trânsito contra mim hoje para mim não chegar no horário no culto. Foi Satanás que levantou aquele irmão contra mim, sendo que é ele que fez a coisa errada, né? Ou nós somos como Davi: não, nós assumimos a nossa culpa. Senhor, foi eu que pequei, foi eu que falhei, perdoa. Eu reconheço.
E a Bíblia fala que aquele que reconhece e deixa o pecado consegue o perdão. Não fala que aquele que reconhece e divide a culpa com o irmão consegue o perdão. Não, é aquele que reconhece e abandona o seu pecado. Então que isso possa servir de meditação para você, que você possa refletir. Qual tipo de crente que você tem sido? Tem assumido a sua falha ou tem botado a falha nos outros? Que Deus te abençoe e que Deus possa ter falado no seu coração. Amém. Glória a Deus.